A neve destrutiva era uma limitação que Dryanscap montara para os selados senhores da calamidade. Foi um grilhão que os aprisionou. Na maioria das vezes, os lordes dependiam de camadas de selos poderosos para se protegerem. No momento em que eles estivessem sem lacre, eles teriam que enfrentar a destrutiva cabeça de neve sem enfraquecer. Isso foi tanto da origem da alma quanto da força de origem mundial. Nenhum senhor poderia lidar com o fato de estar enfraquecido assim, e por isso eles estavam sempre em estados selados, a menos que houvesse circunstâncias especiais. O grande rosto feminino explodiu, deixando para trás outra garotinha. Seus olhos estavam turvos e ela também tinha uma mariposa branca na cabeça. No entanto, ela era menor que a anterior. Uma vez que o demônio do sonho se acalmou, a neve destrutiva também enfraqueceu até que fosse suportável. Droga! Como é que esse mago se afastou da minha alma em pó? O avatar do demônio do sonho parecia confuso, e ela transmitiu algumas informações. HM. Sonho demônio. Você encontrou o ladrão que roubou do meu tesouro. Dezenas depois, uma quantidade terrível de pressão se formou quando um grande tornado se moveu em direção ao demônio do sonho. Neve destrutiva poderosa pairava em torno deste tornado, eliminando o gelo, as rochas e todas as formas de vida. Aquele que falara era um cavaleiro de aço com mais de 100 metros de altura. Ele usava uma armadura azul gelo e, no peito, uma impressionante e gigantesca runa em forma de cruz. Com o rosto coberto por um capacete, era difícil ver sua expressão. Apenas uma luz avermelhada perguntou atirando para fora, o olhar maligno aparentemente trazendo desastre. Nuvens negras sem fim giravam sobre a cabeça dessa pessoa. A neve destrutiva aterrorizante caiu, a tal ponto que até mesmo o avatar do demônio do sonho teve que se afastar. Tudo sob sua cintura estava escondido no grande tornado, revelando vagamente enormes blocos de gelo. O terrível tornado assobiou, combinando com a neve destrutiva. A poderosa lei da calamidade, assim como um poder malicioso de vingança, formou mais de 100 milhões de pessoas ao redor do tornado, todas chorando. Este foi o Senhor da Calamidade Salilus, uma existência de grau 8. Ele tinha compreendido muitas leis como calamidade e ódio. Esse deus maligno que fez inúmeros mundos chorarem agora desceu com seu corpo principal. Há quanto tempo, Salilus, ó demônio dos sonhos, sorriu ao cumprimentá-lo? Parece que você realmente o detesta, a tal ponto que você moveu seu verdadeiro corpo. Ele roubou uma das minhas joias. Sem isso, meu corpo principal precisará de 10.000 anos para se recuperar depois de um desastre. Salilus soou rouco, como os sons de inúmeros corvos gritando juntos. Sua voz tinha uma habilidade estranha de virar o estômago, escondendo a raiva extrema dentro dele. Esse maldito ladrão! Eu quero mandá-lo para as planícies do desespero e selar sua verdadeira alma, e depois, lentamente, esfolar ele por 10.000 anos. Eu obtive informações sobre o ladrão. Ele também tem um nível 7 magos ajudando, então você tem que ter cuidado. O demônio do sonho na forma de uma jovem garota levantou um dedo, e uma mariposa voou até Salilus. O Senhor da Calamidade engoliu. Através dessa estranha troca, Salilus imediatamente obteve imagens de Boda Shilelinha ao lado dele. Apenas 2 rankings 7 segundos recentemente avançados. Eu posso destruir suas trolas com apenas uma mão. Salilus balançou a cabeça com indiferença, e então olhou para o demônio do sonho. Em toda a minha memória, você nunca foi tão bondoso. Ei, ele também machucou meu avatar e até me fez perder uma parte do meu consciente. Um traço de palidez podia ser visto em seu rosto. Isso é verdade. Sua força depende mais do charme. Embora até mesmo uma existência de nível 8 possa estar inadvertidamente presa em sua armadilha, uma vez que a outra parte esteja alerta, Salilus sorriu enquanto falava, controlando o tornado para perseguir a direção de sua marca. Toda a terra aqui tinha sido fundida com o corpo do demônio do sonho.
tornando sua capacidade de detecção aterrorizante. Como resultado, a garota poderia determinar que Salilus realmente havia saído depois de um momento. Ela observou a direção que ele havia deixado, um sorriso estranho no rosto. Depende mais do charme. Embora o demônio do sonho não fosse reconhecido pelo poder de combate entre os senhores da calamidade, ela fora a maior sobrevivente deles. Suas origens traçaram todo o caminho de volta para a antiga guerra final. Como alguém desse nível de força pode ter fraquezas e ser visto facilmente? Enquanto os outros lords acreditavam que as habilidades do demônio dos sonhos eram charme e selamento, este não era o caso. O que ela era mais proficiente na verdade era sentir almas. Desconsiderando aquele dragão caolho, o jovem mago está me dando uma impressão maligna e perigosa. Isso não é por causa da habilidade de um Bloodlock e do Warlock, mas é como se nós fôssemos inimigos mortais. Os olhos da garota estavam sérios quando ela se lembrou deste perigoso mago. Ela e Salilus, na verdade, não estavam em bons termos. Não havia sentido em ofender duas existências de Leus para ele. No entanto, depois de dar uma olhada em Leilin, seus sentidos inatos lhe disseram que ele era extremamente perigoso. Parecia que ele se tornaria um inimigo mortal. Por esse motivo, a jovem o testou logo depois de conhecê-lo. Ele não tem medo da minha alma em pó. E isso nem parece ser o limite de suas habilidades. A jovem mordeu os lábios, as sobrancelhas delicadas franzindo e exudando um charme de partir o coração. Foi por causa desse perigo que ela abandonou toda a intenção de persegui-los. Esqueça isso. Aquele estúpido Salilus estará bem na linha de frente se alguma coisa der errado. Deixe-me ver quantas cartas magos tem na manga. O corpo de uma mariposa cintilante tremia, produzindo uma nuvem de pó deslumbrante e o corpo inteiro desapareceu quando o demônio do sonho secretamente seguiu Salilus. Droga, Leilin! És maluco? Por que você atacou o nosso aliado? O enorme corpo de Bodash foi jogado por Leilin no chão, fazendo com que a poeira voasse para todos os lados enquanto ele gritava e balançava a cabeça. Você é o único que ficou louco. Você ainda não está lúcido? Leilin olhou para Bodash, de repente socando seu rosto com um punho coberto de chamas vermelho sangue. Bang! Bodash imediatamente caiu para trás como um projétil de artilharia, atravessando vários picos altos e duros das montanhas. Droga! Você se atreve a bater no meu belo rosto? Eu vou lutar com você até a morte. O GH. Bodash balançou a cabeça, cuspindo sangue que manchava seus dentes. Claro, muito mais pó de alma foi cuspido. Ele estava amaldiçoando em todos os lugares e quase se transformou de volta em seu corpo original, mas sua expressão logo mudou. Fúria se transformou em perplexidade, em seguida, ligeiro medo. Pó de alma que poderia afetar a Truezou diretamente era melhor que qualquer feitiço ilusório. Era algo que até a existência de Leus achava difícil resistir. Essa mariposa tentou realmente me controlar. O dragão de um olho Bodash, o profeta do Ultron ou de grande erudito. Eu, que viajei por inúmeros mundos e deixei para trás inúmeras lendas preciosas, foi quase controlado. Rugido, gritou Bodash. O medo foi substituído pela raiva mais uma vez. Por estas existências de Leus, pequenos ferimentos foram apenas perdas de energia. Com seu tempo ilimitado, eles poderiam ser curados, razão pela qual isso não era problema. No entanto, no momento em que alguém tentou interferir em seu livre-arbítrio ou até mesmo escravizá-los, o que restaria seria ódio infinito. Dreans Capes Demon Lore. Vou me lembrar disso. Bodash cuspiu odiosamente um pouco de ar branco, mas não foi tolo o suficiente para dizer que voltaria imediatamente. Evidentemente, ele ainda mantinha algum motivo. Ele era um rank 7, enquanto a outra parte era de grau 8. Além disso, ele ainda tinha uma maldição sobre ele, e agora estava sendo perseguido por outro Lorde da Calamidade. Leilin, me desculpe. Nesse ponto,
Bodash obviamente sabia que Lei Lin era seu verdadeiro aliado e não podia ofendê-lo. Isso foi especialmente quando havia muitas coisas que ele precisava para incomodar Lei Lin. HMPH. Desperta agora? Lei Lin bufou, mas achou esta situação estranha. Esse demônio dos sonhos está agindo de forma tão estranha. Ela não nos conhece, mas de repente ela atacou. E ainda assim, ela não nos perseguiu também. Ela notou alguma coisa? Seu comportamento estranho fez com que Lei Lin pensasse em todo tipo de possibilidades. No entanto, ele foi interrompido por um aviso do Ayahuasca, BIP. O talento devorador do anfitrião foi usado. Consciência do direito completamente digerida. Anfitrião obteve informações parciais sobre a lei do charme. Anfitrião obteve lei parcial de ilusão. A proficiência de ilusão do anfitrião foi fortalecida. Usando sua lei de devorar, Lei Lin poderia absorver os poderes da existência das leus, transformando-as em sua própria compreensão. Infelizmente, mesmo um rank 7 que evoluiu não pode obter mais daquelas existências de leus. Se eu fosse usar o AI e os termos de shape, eu nem consegui 1% da lei. Isso é ainda pior que o mundo dos deuses, suspirou Lei Lin. Havia obviamente algumas coisas perdidas durante a conversão de leus, mas para Lei Lin, isso era tão baixo que era indutor de raiva. Embora isso fosse apenas uma parte do consciente do demônio do sonho, se este fosse um deus no mundo dos deuses ele não teria rublo na formação de um fio de divindade. A diferença foi mais de 10 vezes. Mesmo com a minha lei devoradora, estou nesta situação. As coisas seriam ainda piores para outras existências de leus. Então, novamente, se todos puderem avançar tão rapidamente, o Magus World não precisa mandar as pessoas. Pode apenas lutar e devorar, assim como se aniquilar. Somente o mundo dos deuses pode ser a verdadeira área de caça dos magos. Ao contrário de quão difícil era para os magos compreenderem as leus divinas no mundo dos deuses eram fáceis de adquirir. Eles foram aprendidos muito rapidamente, tanto que devorar um deus poderia permitir que se obtivesse a completa compreensão de uma lei. Essa foi a razão pela qual os magos eram loucos por eles.